se eu faço para você que eu tenho uma ideia de história muito boa, onde uma marionete vem a ter vida porque uma fada, que na verdade é uma estrela, deu uma vida nessa marionete, e aí nomeou um grilo para ser sua consciência. E se ela for valente, vai virar um garoto de verdade. É meio estranho, no mínimo, né? Então, por que será que o Pinóquio é conhecido mundialmente e todo mundo aceita e assiste e fala, nossa, que desenho legal. E isso é porque tem um simbolismo por trás, tem tantas camadas por trás dessa simplicidade meio absurda que a gente vai estar cobrindo no vídeo. Então, vem comigo. Então, começando pelo começo. Gepeto vai lá, pede aos céus que realize um desejo seu, que era transformar o Pinóquio em um menino de verdade. E isso pode ser muito bem visto como uma oração. E que mesmo na Bíblia, né, diz: pede e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. E muito mais do que um pensamento ingênuo, nossa, vou pedir a Deus US$ 1 milhão e ele vai dar. Quando essa estrela que se transforma na fada e dá vida ao Pinóquio, não transforma em um menino de verdade, que foi o pedido do Gepeto inicialmente. Ele dá vida e diz a ele: se você for valente, se você for obediente e se você mostrar o seu valor, você se transformará em um menino de verdade. Ou seja, numa forma de pensar na oração como algo, se eu peço a Deus, ou independente da sua religião, você conversa com a sua consciência. Por isso, né, tem o grilo, ela fala assim, você vai ter que ouvir a sua consciência e segui-la. Então, se você fala, eu quero muito algo, ouve sua consciência que te ajuda a te direcionar para isso, você tende a receber. E essa que é a aventura do Pinóquio, ouvindo a sua consciência para que o seu desejo se torne realidade. Mas a vida não é tão fácil assim. Então, por isso que temos todos os outros desafios que terá no filme. E só um adendo, hoje eu vou estar cobrindo o filme da Disney, o desenho, a animação da Disney, e não o livro. Aí, beleza, o Pinóquio tá animado, vou me tornar um menino de verdade, vou ouvir a minha consciência. E por que a consciência é um inseto? O que um inseto faz? Em grande parte, eles incomodam. Eles ficam, em inglês, né, por que é um bug, que é um inseto? Porque ele fica bugging you, fica te incomodando. E é muito como nossa consciência funciona. Se você tem algo, você fala assim, nossa, agora eu vou para academia todo dia, vou me alimentar direito, vou estudar um idioma, ou estudar algo, vou me dedicar, e você não faz, tem aquela vozinha que fala, opa, você não vai fazer? Você não vai fazer? E aí você fica se sentindo culpado. Então, o inseto traz essa ideia de a consciência ficar te incomodando para ajudar a te transformar de quem você é para quem você pode vir a ser, caso você siga a sua consciência. Quando Pinóquio ganha vida, ele continua sendo uma marionete, mas sem os cordões. Porém, como ele é ingênuo, na verdade, qualquer um consegue manipular ele e puxar os cordões dele. Por isso que ele está indo para a escola, seguindo a consciência, para ser um menino de verdade. E aí vem a raposa e o gato e falam assim, não, mas você tem que ser ator e tal. E levam ele para o teatro. Então ele vai lá e acredita e segue. E o que é pior é que quando ele se apresenta, ele é um sucesso. E até que a consciência, até o grilo falante, ele fala, nossa, na verdade eu não sei nada, na verdade é ele que sabe. E ele só vai atrás do Pinóquio depois quando ele está preso, porque ele quer se despedir do Pinóquio. Então, o que mostra um pouco da ingenuidade da pessoa, né, do Pinóquio, e da consciência, né? Nossa consciência não é desde pequeno, já olha e fala assim, não, serei um médico, então vou estudar. Não, a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai crescendo. E aí depois a fada aparece, né, quando ele está preso, e pergunta, nossa, o que aconteceu? E quando nós não ouvimos nossa consciência, nós nos envergonhamos. E é por isso que ele mente, porque ele não se orgulha daquilo que ele fez. E aí o nariz começa a crescer. Porque se você mente, você pode até enganar alguém por algum tempo. Tem até uma frase famosa, talvez, vou ver se eu coloco aqui embaixo. Mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então, cada vez que você mente, o nariz cresce
E cada vez ele vai crescendo mais, porque fica cada vez mais difícil você não deixar visível para os outros a mentira. A mentira vai aumentando e quanto maior ela é, mais difícil é você esconder dos outros. Por isso que o nariz vai crescendo. E aí a fada perdoa ele, diminui o nariz dele e ele vai voltando para casa e fala: nossa, agora eu vou. E aí ele cai na outra tentação, que vem a raposa e o gato, e leva ele para a Ilha dos Prazeres. E aí o que acontece quando ele está na Ilha dos Prazeres? Ele vai se transformando num burro, né? É um tráfico de jumentos que eles levam as crianças e vão se tornando, né, os burros. E é a ideia de que se você tem uma consciência que está te dizendo para ir no caminho, você não segue aquele caminho, e aí você cede aos prazeres da carne, você só quer beber, quer fumar, quer, né, curtir a vida, e não querer se transformar ou tomar a responsabilidade para buscar aquilo que você quer e que sua consciência está dizendo que é o caminho, além de você não se tornar quem você pode, você vai emburrecendo. Então ele se dá conta, né, que está se transformando num burro, ouve a consciência, né, ele e o grilo fogem de lá e voltam para casa. Então é um amadurecimento, porque quando ele nasce, quem tá com os cordões da marionete é o pai dele, mas aí ele deixou outras pessoas, o mundo, né, pegar e arrastar para ele para onde ele quer. Então ele volta para casa do pai dele, mas agora não tem mais ninguém lá. E esse é o desenvolvimento da maturidade. E quando ele chega lá, vem uma coruja, um pássaro, alguma coisa que traz uma carta dizendo que o pai dele estava dentro da baleia, né, que foi engolida pela monstra, e quem lê essa carta é a consciência, né, é o grilo. Então, no processo de amadurecimento, quando estamos no desespero total, ele volta para casa, ele está semi-transformado num burro, ele tem que resolver o negócio, porque o pai dele já não está mais em casa, né? Então a vida tá as rédeas da vida dele tá nas mãos dele. Então ele vai lá e ouve a consciência e fala o quê? Vou resgatar meu pai. E aí o resgate do pai dele tem dois aspectos principais. Um, quando ele está no momento de desamparo, não sabe o que fazer, então ele faz o quê? Ele tem que mergulhar nas profundezas para encarar a monstra, ou você pode ver os seus monstros, os seus medos, para conseguir encarar o mundo e nisso trazer um amadurecimento para ele se tornar um menino de verdade, ou seja, que não é manipulado por cordões. Então esse é um aspecto. O outro é ele ter que resgatar a sabedoria dos antepassados. Por isso que ele está resgatando o pai. É o quê? É toda a herança que foi trazido para nós e dado até hoje. Então ele vai lá, mergulha para resgatar o pai dele. Só que o que acontece? Ele vai lá, mergulha, a monstra, né, engole ele e o grilo, e o pai dele tá lá e tá pescando e fica super feliz de encontrar o Pinóquio, mas ele simplesmente aceita. Fala assim, não, ó, Pinóquio, agora a gente vai ficar aqui, não tem como a gente escapar. Por quê? Porque o conhecimento do passado, ele não resolve os problemas do nosso futuro, mas ele traz consigo todo um aprendizado que, conhecendo isso e adicionando mais conhecimento, a gente consegue superar os problemas. Então, por isso que a ideia vem do Pinóquio, de fazer a fogueira, né, e fazer a monstra espirrar, e aí eles conseguirem sair, que é o quê? Hoje, quando a gente tem os problemas na nossa vida, se a gente traz os aprendizados que os nossos antepassados deram para nós, e a gente consegue colocar isso em sintonia com os novos problemas que a gente está encarando, a gente consegue sair vitorioso, a gente consegue progredir, a gente consegue cada vez mais nos tornar um menino de verdade, ou seja, de conseguir sermos quem a gente busca ser. E aí quando ele resgata o Gepeto, né, eles conseguem fugir da monstra e meio que parece que ele morreu, né? Assim, ele consegue ficar o tempo que quiser embaixo d'água, até para ir salvar o pai dele, mas quando todo mundo foge, consegue fugir, o gatinho tá tudo bem, o peixe tá tudo bem, o Gepeto tá bem, menos ele, que era o único que, né, conseguia até respirar embaixo d'água. E aí depois levam para casa, enquanto ele tá dormindo, ele se transforma em um menino de verdade. Por quê? Muitas vezes para a gente amadurecer, para a gente se transformar na nossa melhor versão,
a gente tem que deixar morrer algo dentro de nós. Então, para isso, ele tem que deixar morrer a marionete que tem dentro dele, o garoto que ouvia todo mundo, era ingênuo e seguia o que todo mundo, né, deixava os outros manipulá-lo, para aí sim ele tomar as rédeas, só quando ele tomou as rédeas da vida dele, a responsabilidade das consequências da sua ação para ele, que ele conseguiu se transformar num menino de verdade. E aí todo mundo tá em casa, comemora e aí conclui-se o filme. Então, muito mais do que a jornada de uma marionete que quer se tornar um menino de verdade, mostra muito como o ser humano funciona. Por isso, quando fala pede, será dado, bata e a porta será aberta, não é um negócio mágico. Ah, não, eu vou pedir a Deus e beleza. Não, mas se eu realmente foco, ó, é isso que eu quero. Eu estou disposto a ouvir a minha consciência, o que ela fala, nos momentos que ela me lembra, opa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu estou disposto a tomar responsabilidade pelas minhas ações e consequências, dando certo. E quando dá errado, arcar, entender, opa, eu errei, eu tenho que deixar algo morrer, porque desse jeito não está dando, para corrigir o rumo, eu posso vir a ser um menino de verdade, uma pessoa individual com pensamento crítico que consegue buscar os seus sonhos e tem consciência do que pode, o que não pode e toma as rédeas da própria vida. E não é apenas o Pinóquio, né, a animação da Disney, que tem todas essas camadas por trás. Tem o Peter Pan, a Bela Adormecida e outros que na superfície parece o quê? Uma historinha para você contar para seus filhos, para seu filho, mas tem muito mais por trás que eu espero estar trazendo no futuro também toda essa análise. E quando eu vi dessa forma, traz uma responsabilidade para a própria vida que eu acho que é beneficial para todo mundo. E por isso que uma história tão bizarra de uma marionete que vai pro teatro sem cordões e depois se transforma num burro, depois vai dentro da boca de uma baleia para resgatar o pai, tacando fogo, né, fazendo fumaça para a baleia cuspir, é tão famosa, porque você, sabendo ou não, isso dialoga com o ser humano, como a gente funciona. E aí, se você achou interessante, deixa um joinha, se der para se inscrever no canal, se inscreve. E se tiver algum comentário, se você tinha percebido já isso, ou se você olhou, mas falou, nossa, não tinha ideia, comenta aí. Caso queira alguma outra animação, outro livro. Como eu disse no começo do vídeo, eu não cobri o livro, mas eu acho que vale muito a pena, porque a história é um pouco diferente, você se impressiona até com algumas coisas, né, de antigamente, que eles colocaram meio sem filtro. O Pinóquio é muito mais chato e desobediente, você quer dar um soco nele, né? Então vale bastante a pena. E é isso aí. Vamos que vamos. Valeu!